Fala, galera, no oferecimento da KTO No The Odds, você já vai ver o corte aí, mas antes, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Alambrado Alvinegro para ajudar a fortalecer a gente, valeu? Pra gente perguntar, né? Tem o Maicon, que a gente vai perguntar daqui a pouquinho, saber como é que o Maicon tá. Saber do Garro, porque você é uma médica do esporte e com certeza trabalha também a questão psicológica do atleta, de como o atleta se comporta depois de um trauma como esse que o Garro passou. Tem outros jogadores também pra gente conversar, para saber como é que tá a realidade dos jogadores. Mas o que eu queria saber de você, doutor, é o seguinte, ó, que tem uma pergunta aqui, deixa eu puxar para dar um nome direitinho dele aqui, ó. Você já não enxerga você pegou esse óculos aí. Aliás, doutor, depois dos 40 anos a visão cai, né? Até eu tô com dificuldade de ler de perto. Eu também. Ai, meu Deus. Quantos anos você tem? Dá 40, 45. 45. 45 anos, estamos todos Isso não se pergunta quase pra a mesma mulher. idade. Não se pergunta, mas a gente é amigo, né, doutor? Pô, tá tudo certo. Não, mas é o seguinte, que a pergunta foi feita aqui. Não sei se a gente vai conseguir colocar. Então o Palácio, ele tá naquele grupo de jogadores que com certeza não vai poder encarar que nem o Garro jogou 36, se eu não me engano, das 38 partidas do Brasileirão. Mas né? eu vou te falar que pouquíssimos são os jogadores que hoje a gente que encaram uma sequência de jogos assim. Hoje a intensidade do futebol é muito diferente. Ela realmente exige muito. Eles se entregam de uma forma, com uma intensidade absurda. Então é muito complicado mesmo. Isso, falando da parte médica, é difícil conseguir. Mas aí entra toda a ciência do esporte, para recuperar o mais rápido possível para ele conseguir jogar. Fisiologistas. E eu tenho certeza que o Palácio a gente vai fazer tudo que puder para isso, para a gente conseguir recuperá-lo, para ele estar sempre presente. Você citou então que o Palácio ele foi um exemplo positivo no Corinthians, de que a partir do Palácio ia se fazer todos os exames vão ser feitos para um atleta. A gente vai falar do Garro. Os prévios. Eu queria falar sobre Memphis Depay. Quando você está vendo ali o adquira o seu ingresso, inclusive aqui no nosso chat, em cima tem o link para você clicar direto e você está no celular de repente, não consegue acessar o QR Code, você clica e vai direto lá pro link para garantir o seu ingresso no nosso terceiro churrascão do Alambrado, no dia 1º de fevereiro, com churrasco, futebol, cerveja e samba no Alhambra Samba do grande Giba Marques. Mas a questão do Memphis é o seguinte, então se o Palácio já foi um exemplo disso, como é que foi a chegada do Memphis? Porque o Memphis ele chegou, e pra gente que olha, né, Cação, a gente tá vendo o jogo antes no foi lá na Holanda. Veio naquele aviãozinho que tava todo mundo olhando no computador, o aviãozinho vindo no caminho. Você sabe que nunca foi tão visto na história do Brasil. Incrível, um aviãozinho chegando do mundo, naquele aplicativo lá, que eu até esqueci, Flight, não sei o quê. Você vê todos os voos do mundo, né? Como é que foi? Você tava naquele aviãozinho. Tava lá. Que beleza. Conta essa questão aí do avião, dos primeiros contatos do Memphis, como é que o cara parece ser um cara super simpático, mas nessa questão dos exames, vocês foram até Amsterdã ou Roterdã? Não sei se foi Amsterdã ou Roterdã. Foi em Eindhoven os exames. Eu cheguei os dois. Eu no dia 6 de setembro teve jogo na Neoquímica da NFL, né? Sim. No dia seguinte, eu peguei um voo às 2h e fui para Amsterdã. Cheguei lá, eu já tinha, na sexta, foi uma loucura, foi assim, na sexta noite, eu soube que me pediram, me ajuda a marcar, a gente provavelmente vai ter que ir, e aí eu fui procurar contatos, né, falei com o Dr. Rodrigo Lasmar, né, que é o médico da seleção, me ajuda a ter um contato do médico da Holanda, tá? E a gente conseguiu, ele me passou, consegui, falei com o médico do Atlético de Madrid, que cuidava do Memphis, entendi como é que ele estava, aí falei com o médico do PSV, que me ajudou a marcar todos os exames, e marcou para o domingo, a partir de 1h30 da tarde. Eu peguei um voo 2h no sábado. Com o Fabinho, né? Não, o Fabinho foi depois. Fabinho foi depois. Foi no dia seguinte, o mesmo voo no dia seguinte. Eu cheguei lá 11 da manhã, meu voo chegou às 11 da manhã, já tinha uma pessoa para me buscar e fui para Eindhoven, que é onde era essa clínica que tinha. Eu cheguei no estacionamento. Que é pertinho, né? Perto, tinha um trânsito, deu 1h10, 1h15. Eu cheguei no estacionamento, já encontrei o médico, cumprimentei e chegou a van do Memphis. Um carro todo preto, assim, eu falei assim. Deve ser a van, Era né? domingo, não tinha ninguém estacionado, praticamente não estava funcionando, era uma clínica bem eletiva, não era pronto-socorro.
E a gente chegou e já fez todos os exames, fez as ressonâncias, saí de lá, fui para um outro lugar fazer a parte cardiológica, fez alguns exames, fez a ergospirometria para a gente ver, e teste ergométrico para fazer, fez o ecocardiograma, tudo que a gente precisava, colheu o exame de sangue, a gente fez tudo ali. E nisso eu tive acesso a todo o histórico do Memphis, porque era um hospital, que era uma clínica que todos já os tinha feito... Tinha o histórico dele, o prontuário dele toda. E eu discuti, o médico era um médico do PSV, um médico da seleção, um dos médicos da seleção, conheci o Memphis também, né, completamente. Então foi ótimo, porque eu consegui entender ali tudo do histórico do Memphis. E aí eu aproveitei, conversei com ele bastante, né, tirei todas as dúvidas, vi todos os resultados dos exames naquela hora, e aí já foi... Te tratou legal, bem, Fabinho, não foi mascarado, foi na humildade. Não, de jeito nenhum. Ele parece ser um cara bacana, né? Ele é ótimo, uma vontade de aprender a cultura que é impressionante, assim, perguntou bastante, perguntou como é que é no Corinthians, como é que queria aquilo, me ajuda a escrever, eu estou indo para casa, lembra que ele fez um post, indo para casa, eu falei assim, assim que se escreve, e foi muito legal, assim. Você serviu também de comunicação do Corinthians naquele momento lá, fez o trampo do pessoal da comunicação. Aquelas fotos ali que a gente fez para anunciar, o pessoal da imprensa, da assessoria de imprensa me pedia, doutora, busca uma foto assim, gente, agora eu virei fotógrafo, virei tudo. Corinthians. Ainda sobre o Memphis, Cascão, o Memphis faz a estreia dele contra o Atlético Goianiense, 3-0 pro Corinthians. Lá, Welton, a doutora fez até o marketing. Então, faz a estreia, e na sequência, não sei se foi o jogo seguinte, talvez tenha sido, Corinthians e São Paulo, lá em Brasília. E o Memphis entra nitidamente, você olhava, até porque o Corinthians estava com um a menos, porque o Fagner deu uma borrachada no cara lá e foi expulso, e ele entrou numa grande roubada, o Memphis, porque ele estava ali, o Corinthians com um a menos, o São Paulo estava ganhando o jogo, o Corinthians tendo que correr, e passou a impressão para quem estava vendo de que o Memphis estava fora de forma. Por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, existiu em relação ao Memphis alguma pergunta em relação a você, tipo a comissão técnica, doutora, vem aqui. Tô pensando em usar o Memphis, eu posso usar ele ou não? Existe essa resenha? Porque ele vinha de um período de lesão no Atlético de Madrid. Ele estava há 2 meses praticamente sem jogar, e o último jogo dele tinha sido na Eurocopa, onde ele se lesionou. Teve uma lesão ali. Então, assim que ele chegou ao Corinthians, ele ficou talvez umas 2 semanas, né? Acho que sem jogar, fazendo toda uma parte da preparação física. Depois dos exames, a gente entendendo que chegou no Brasil, a gente fez ultrassom nele também, né? Além das ressonâncias lá, a gente tem um ultrassonografista lá no clube, a gente pegou para checar, não tinha nada de lesão, não tinha queixa nenhuma, mas a gente passa o ultrassom lá para ver como é que tá, né? E estava tudo bem, então ele estava liberado para esse trabalho com a preparação física. Então, nesse momento, assim, não tinha nenhuma questão médica. Isso daí, aí passa para a mão da preparação física, para prepará-lo junto com a fisiologia, para tem essa etapa antes da comissão técnica, tem a professora da preparação. Tem a preparação física. A gente costuma, quando sai do departamento médico, antes de ir para campo, a gente chama de transição. Essa etapa vamos condicioná-lo. Ana, e até que ponto a fisiologia, por exemplo, eu sei daquela paradinha do CK, que é um exame no sangue, e a gente no programa, enfim, só tem jogador velho lá no Donos da Bola, né? Os caras, isso é frescura. E hoje em dia, o fisiologista fala assim, não, tem um exame lá que é o tal do CK, né? Que fala, se esse jogador jogar, ele vai machucar. E os jogadores nossos lá, o Veloso, o Souza, o Neto, os caras falam assim, isso é frescura, na nossa época a gente jogava e tal. Até que ponto o médico veta ou não o jogador? E o Memphis passou por esse CK aí? Pelo fisiologista. Olha só, o médico só veta se é uma questão de vida, sabe? Vida ou morte, é isso. Se não, tudo é compartilhado. Porque o risco, a medicina do esporte é risco. O tempo todo a gente tem que trabalhar com risco. E então a gente compartilha com o atleta, compartilha com a preparação física, compartilha com a comissão médica. Olha, tem essa situação, existe um risco de se lesionar, mas risco, ele pode não se lesionar. Qual a importância dele nesse momento? Vamos assumir esse risco com chance dele ficar fora dos próximos ou não? Tudo é compartilhado. Mas a bomba, se der alguma coisa errada, vai para você sabe disso. Onde chega, Mas a gente divide muito. Até o momento que, assim, olha, por exemplo, no futebol é claro, o protocolo de concussão, teve uma concussão em campo, se ele perdeu a consciência, a gente tem que tirar.
Inclusive, a substituição, ela substitui e você não perde uma substituição. Isso, agora já está assim. Até no Paulista, porque estava só o brasileiro, o Conmebol, e o Paulista já adquiriu essa regra agora também. Mas a gente estava onde? Já me perdi. Olha, falando da CK Ciumento, passou por esse exame, e eu queria também saber especificamente sobre esse jogo do São Paulo, porque foi um jogo em que ele parecia estar ainda não na condição ideal, e ele foi pro jogo. A gente brincou, ele estava meio showball. Tá meio no showball, meio showball, sabe aquele tiozão no showball e tal. Vendo assim. E aí, Fabrício, essa hora é uma definição da equipe da preparação física. Se está pronto para ir ou não. Responsabilidade deles. Isso sai da gente, porque não tem uma lesão ali. Saiu do departamento médico. É isso. O departamento médico é a lesão, reabilitou, na hora de performar, vai para a preparação física. É isso daí. Sobre a fisiologia é um campo incrível, assim. A CK é um parâmetro, dentre diversos outros. A gente tem questionários todos os dias para entender, para eles dizerem se estão com dores ou não estão com dores. O GPS que eles usam dá informação assim que... GPS é aquele sutiãzinho que eles usam, né? Que a galera, que a gente vê os caras tirando a camisa, aquilo lá é bom, né? Aquilo é ótimo, te dá vários dados de intensidade, de carga, de como é que eles estão, fizeram mais do que o planejado. Também o cara não pode dar migué em campo, né? Que tá mostrando ali, né? Mas tudo isso são dados. No final das contas... Será que o Luan usava esse negócio? Acho que o Luan, ele ficava só... Ele tirava a bateria do negócio. Eu também acho. Ai, meu Deus do céu. Mas não vamos te colocar nessa fria do Luan, não, viu, doutor? Porque é o seguinte...